Bom, já que está gravando a partir de agora, eu queria dar as boas-vindas para vocês, falar do meu entusiasmo de estar começando uma disciplina absolutamente inédita em todos os sentidos. E a ideia hoje não é compartilhar a tela, não é dar aula, é explicar para vocês o que vai ser esse curso, algumas possibilidades extra-classe que ele oferece, e discutir também, que eu acho que todo mundo está muito interessado nisso, como é que vai ser a avaliação, como é que vai ser feita a avaliação. A partir, se alguém quiser fazer uma pergunta, liga o microfone. Se não for o caso, por favor, deixa desligado. Todo mundo pode falar a qualquer hora. Bom, bem, esse curso, Fotografia, Periferia e Memória, que vocês vão ter, é parte de um programa que vem sendo engendrado com o Sesc Paraty há vários anos. Eu queria começar contando essa história para vocês entenderem. Eu integro com vários fotógrafos populares um coletivo que tem exatamente esse nome, Fotografia, Periferia e Memória. Esse coletivo foi fundado em 2015, está completando 6 anos, exatamente agora em agosto, e ele foi fruto de uma experiência pregressa que eu tive na favela da Maré entre 2004 e 2015. Então, os últimos 18 anos da minha vida estão nessa encruzilhada de academia com periferia. O trabalho na Escola de Fotógrafos Populares, que se encerrou, a última turma foi em 2013, acabou gerando a formação de um coletivo, meio ao sabor do acaso, por um convite da Funarte, para que eu apresentasse uma oficina no Foto Rio de 2015. E aí eu apresentei esse título, Fotografia, Periferia e Memória, pegando a trajetória daqueles fotógrafos formados na favela e projetando um futuro, não deixando olhando só para trás. Essa primeira atividade, que foi no Museu da República, eu estava acompanhado por João Roberto Ripper, que é uma das maiores referências da fotografia documental brasileira, Ratão Diniz, foi meu parceiro na disciplina ministrada no período passado, Tatiana Altberg, que também vai estar nesse curso, e alguns outros fotógrafos do coletivo Pandila. E olha, eu estou compartilhando com vocês exatamente a história que está por trás dessa disciplina. Depois de 4 dias de oficina, quando acabou a oficina, eu fui chamado pela coordenação da Funarte, dizendo que eles estavam encantados com o projeto e que queriam replicar essas oficinas em 11 cidades das regiões Norte e Nordeste, no mês seguinte. Então, nem bem a gente fez a primeira oficina, a gente saiu em turnê pelo país. Foi assim, foi impressionante assim, a receptividade que o projeto teve. E aí a gente continuou aqui e ali. Em 2017, fizemos a experiência mais ambiciosa desse coletivo, foi no Sesc Paraty. Foi uma oficina que durou 21 dias e teve 120 horas-aula. Foi tão sensacional também que em 2019 eles tentaram refazer. Aí eu não preciso dizer para vocês que a pandemia caiu no nosso colo, né? E isso foi sendo protelado, mas no fim do ano passado, eu fui procurado pelo SESC dizendo assim, olha, vamos tentar fazer online, vamos tentar criar um ciclo de debates online enquanto a normalização da nossa vida acadêmica não se manifestar. Portanto, essa disciplina que vocês vão cursar está atrelada a um ciclo de debates que está sendo oferecido pelo Sesc Paraty, cuja primeira atividade será na quinta-feira que vem, às 19 horas. Aliás, eu vou compartilhar um segredo. O fato de eu ter marcado hoje, às 19 horas,
é meio para sentir quem teria, eventualmente, a disponibilidade de assistir às lives ao vivo. Óbvio que todas serão gravadas, todas serão disponibilizadas pelo canal no YouTube do Sesc Paraty. Agora, claro que o evento não foi concebido para um período letivo tão torto como esse nosso. As aulas, eu anotei aqui, o calendário acadêmico desse período vai até 23 de outubro. E o ciclo de palestras vai até 2 de dezembro. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, daqui a pouco eu vou apresentar as palestras, os palestrantes, quem vai falar, é que no limite da disciplina, no âmbito que a disciplina cobre, mesmo assim vocês vão ter oportunidade de assistir a 13 encontros, fora esse de hoje e fora aquela atividade que eu passei pelo SIGA. Então, é um volume alentado, são 15 encontros. Uma primeira dica importantíssima, que não só pode interessar vocês, como provavelmente vai interessar alguns que não estão aqui. Quando o SESC abriu as inscrições na semana passada para esse curso, a gente foi pego de surpresa com uma aceitação que ninguém contava. O SESC estava imaginando fazer um processo seletivo entre os inscritos para selecionar 50 pessoas interessadas em fazer o curso, e com uma semana que abriram as inscrições, tinham 900 inscritos. Aí, eles resolveram, fecharam as inscrições, mas a meu pedido, vão reabrir, porque tem uma possibilidade que eu acho que, se eu fosse aluno, eu adoraria ter, por isso eu vou compartilhar com vocês, é se inscrever para ser ouvinte regular do curso, porque todos aqueles, vocês podem eventualmente, não precisam parar de assistir as palestras quando acabar a disciplina, entendeu? Vocês podem ter um vínculo formal com o SESC que vai garantir certificado de participação. Então, quem tiver, a dica principal de cara é a seguinte: quem tiver qualquer ambição na área de fotografia, fotojornalismo, artes visuais, eu acho que é um certificado bem interessante. Então, tem essa possibilidade, de se inscrever para ser certificado. De todo modo, com ou sem inscrição, todos vocês poderão assistir às palestras no ato que forem sendo veiculadas ou no canal do YouTube, onde elas estarão gravadas. Quero fazer uma mudança aqui de foco para falar da avaliação. Vocês terão, ao longo desse período, que eu estou pressupondo que vocês vão poder assistir com folga palestras até o Fábio Café, que vai falar dia 7/10, porque a Meísa Medeiros fala dia 14/10, eventualmente pode estar no âmbito do trabalho de vocês, mas eu tenho que receber o relatório final até dia 15, que é uma sexta-feira, para eu poder trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, e estar lançando as notas em tempo hábil. Como vai ser essa avaliação? Vocês vão ter 3 atividades. A primeira eu já passei. Até o meu último e-mail para vocês, 16 alunos tinham me entregado as avaliações, eu até prorroguei o prazo até segunda-feira que vem. A segunda atividade vai merecer uma explicação de minha parte, porque ela está atrelada a uma oficina dentro do ciclo de palestras. Eu vou inaugurar
esse ciclo de palestras. Isso eu vou dar por escrito para vocês depois. Mas eu vou inaugurar no dia 12, eu falando com o Luiz Baltar como moderador. E na quinta-feira seguinte, em tese, todas as palestras são quintas-feiras às 19 horas, exceto, depois da abertura, durante 2 semanas, João Roberto Ripper vai apresentar uma oficina chamada Fotografia do Bem-Querer. É um trabalho notável. O Ripper vem apresentando essa oficina em assentamentos do MST, aldeias indígenas, núcleos de carvoeiros, caiçaras, geraizeiros, populações tradicionais pelo Brasil afora, geralmente financiado por órgãos ou associações de classe, mas ele também oferece nos ateliês da Imagem da Vida, Casa da Foto, Ateliê Oriente, e aí eu só compartilho com vocês, nesse nosso curso, é 0800. Fazer a oficina do Ripper vai ser de graça. Agora, quem paga para fazer, paga R$600. O SESC está pagando para o Ripper para poder oferecer a oficina para todo mundo. E essa oficina tem um caráter muito diferenciado dentro do todo. Porque o Ripper é uma lenda, né? João Roberto Ripper é fotojornalista da grande imprensa, depois foi fotógrafo de agência, depois foi fotógrafo mestre, criou uma escola de fotografia na favela da Maré, trabalhei com ele lá muitos anos. E ele, de 10 anos para cá, criou essa oficina que ele vem oferecendo por aí. Essa questão do bem-querer é mais ou menos colocar o fotógrafo como um elo de bem-querer entre o fotografado e quem vai ver a foto. É uma autoria compartilhada, é uma cumplicidade, é um olhar cúmplice. E ele vai oferecer, e vai fazer até um exercício de sensibilização do olhar, durante 2 semanas, às quintas e às sextas. Essa é a única quebra que o curso vai ter em relação às palestras das quintas-feiras. Então, começa dia 12. Na quinta-feira seguinte, dia 19, tem Ripper 19 e 20. Na outra quinta, dia 26, tem 26 e 27. E aí, segue o curso, já vou dizer para vocês quem são os outros palestrantes. Mas a segunda atividade vai ser um relatório sobre fotografia do bem-querer. E a terceira atividade vai ser um relatório feito num formulário que eu vou distribuir para vocês, onde vocês vão marcar quais atividades das oferecidas vocês conseguiram assistir e vão produzir um relatório se guiando por perguntas que eu vou colocar num arquivo em PDF ou em Word que eu vou compartilhar com vocês pelo ciclo. Então, a avaliação vai ter 3 notas, sendo que a primeira vale 2 pontos e as outras 2 valem 4 pontos cada um. Estou falando há tanto tempo que adoraria ouvir alguma pergunta ou alguma questão. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Quer falar, quer propor, quer sugerir? É só abrir o microfone e falar. Professor, eu só queria saber onde que a gente consegue se inscrever? É no site do Sesc Paraty. Tá. É que eu abri aqui ele, só que eu não estou conseguindo encontrar. Eu acho que Escreve eles ainda não fotografia, reabriram. periferia e memória na ferramenta de busca qualquer. Em último caso, eu, terminado esse papo, pego o link, até porque eu preciso ter certeza que eles reabriram as inscrições, porque estavam fechadas, mas me prometeram que iam reabrir ontem. Eu falei, olha, eu vou ter uma live com meus alunos amanhã e queria oferecer essa possibilidade. Então, a gente vai reabrir. Vê aí para mim, Bárbara, se abriram mesmo. Quem estava falando comigo era a Bárbara ou Júlia? Era. Tá. Acho
que a Júlia falou também. Eu estou procurando aqui, aí qualquer coisa eu mando o link. Mas eu pesquisei fotografia, periferia e memória, Sesc Eu Paraty. achei aqui, ó. Peraí, Opa, alguém já achou, tô Fernanda? mandando aí no chat. Deixa eu Ah, ver se boa. é esse. É, fotografia, periferia e memória. Vão ter que preencher um formuláriozinho lá de inscrição. Dou a maior força, sabe? Quer dizer, eu falo, eu projeto em vocês o meu entusiasmo, nada a ver. Mas se eu fosse aluno, eu faria. Como fiz coisas parecidas. Tudo que abria assim no campo de imagem, eu abraçava. Eu cursei jornalismo na UF. Tem tanto tempo que eu não lembro quando foi. Foi na Ah, aqui em Niterói. Federal Foi de Niterói. Fluminense. Eu me formei em Quer dizer, 75. UF tem vários lugares, né? Não sei se foi em Niterói, foi Não, daqui. foi o IACS, o Instituto de Arte e Comunicação Social, ali no Ingá, na Lara Vilela. Ah, que legal, que pertinho. Quem está falando, Bárbara? É, sou Você eu. é de Niterói, é? E está na ECO? Tô, pois é, né? Eu Tentei sou passar do para Rio. UF, só que foi para ela. Não, você está bem, pode ficar tranquila. Tô bem, Estaria né? bem na UF Eu também. também acho. Bom, então, vocês já sabem onde se inscrever. Deixa eu apresentar, já tem uma vaga ideia, que a gente vai se ajustando depois, do que vocês terão que fazer como avaliação. Eu estava muito aflito, e vou continuar aflito, porque vocês são 20 aqui, e 21, 20 com eu e mais 20, que é um terço da turma, é menos de um terço dos inscritos. Mas vocês vão, por favor, me ajudar a replicar isso, porque uma coisa é eu chegar no SIGA, escrever a primeira atividade é essa, a segunda é aquela, a terceira é aquela. Tudo bem. Outra coisa são vocês 20 que estão entendendo em que espírito o curso foi proposto, como ele está sendo concebido. Então, eu vou, na sequência, eu tenho aqui uma cola, quais são as atividades, e espero sensibilizá-los com a qualidade dos papos que vocês vão ouvir agora na sequência. Qual o critério que eu, como curador, adotei para juntar esse time? O link que vai costurar todas as falas é algo que hoje a gente chama de fotografia popular e que vem ganhando terreno na academia, sabe? Aí na ECO mesmo tem a Érica Tambic fazendo um doutorado sobre fotografia popular. No Chile, a Joana Maza concluiu um mestrado sobre fotografia popular. A Kita Pedrosa concluiu na UERJ. Fábio Café é um dos palestrantes que está fazendo o mestrado dele sobre esse tema. Luiz Baltar, que é outro dos palestrantes, está fazendo. Então, a fotografia popular é uma fotografia que emergiu nas periferias brasileiras, cujo epicentro foi essa escola de fotógrafos populares já citada aqui na minha fala. Então, como que eu organizei o curso? O SESC tinha a ideia de ficar de agosto a dezembro oferecendo cursos. Eu propus de cara que, para falar do tema, tinha que ter a oficina de bem-querer do Ripper. Ela tem digamos assim, um espaço generoso, ele é o único que vai vir não só 4, 5 vezes, porque ele é o papa desse assunto. E eu não me sentiria habilitado a aprofundar esse tema sem um reforço considerável do Ripper. Por isso que o Ripper vai ter, logo depois da abertura, ele vai ter 4 dias sequenciais em 2 semanas, apresentando essa oficina, e vai ser uma das atividades valendo 4 pontos. Na sequência, depois do Ripper, vem uma fotógrafa que eu sou tiete, fã número 1, Tatiana Altberg. Ela mistura literatura com fotografia, ela mistura foto conceitual com pinhole, quer dizer, aquela fotografia lúdica feita com latinhas. E, por um acaso fortuito do destino, ela começou o trabalho dela na Favela da Maré em 2004,
2003, 2004, com um grupo chamado Mão na Lata, junto com a Escola de Fotógrafos Populares. Então, ela deu aula para os nossos alunos de fotografia lúdica. E de lá para cá, ela já publicou 2 livros em que a rapaziada do coletivo Mão na Lata interpreta histórias de Machado de Assis ou de Jorge Amado com fotos de latas. Vocês vão se apaixonar pela Tatiana, eu tenho certeza. Eu fiquei dando tratos à bola, essa expressão é antiga, para ver se ela podia ficar mais dias. Mas tinha tanta gente importante que esse status diferenciado eu acabei deixando só com o Ripper. Mas a Tatiana Altberg vem na sequência, dia 2/9. Depois vem Léo Lima, que é um fotógrafo do Jacarezinho, que criou um coletivo chamado Cafuné na Laje, onde ele desenvolve roteiros com a garotada da favela e depois filmam e executam esses roteiros em pequenos curta-metragens. O Léo é uma fusão de educador e fotógrafo das mais poderosas. O Léo é encantador, então ele vai ser o 3º papo da série. Depois vem a Thaís Alvarenga, já no dia 16/9, que mora na Vila Kennedy, tem um projeto social com meninas da favela, chamado As Manas. É uma fotógrafa admirável, uma pessoa admirável. Ela também cursou a escola de fotógrafos, Léo Lima também cursou, foram meus alunos na periferia, e hoje são grandes amigos. Eu nem consigo imaginar como alunos. São estrelas de luz próprias, têm suas vidas. Então, o Léo Lima, a Thaís Alvarenga, na sequência, A.F. Rodrigues. Ele assina A.F. Rodrigues, mas é Adriano Ferreira Rodrigues. O A.F. é um dos caras mais brilhantes, mais bem-humorados, mais ecléticos que eu conheço. Ele é músico, toca em 2, 3 bandas, é fotógrafo, fez 2 graduações distintas, Ciências Agrícolas e Geografia, cursou Geografia na UF. Aliás, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Uma das coisas que eu carrego com mais orgulho, e antes que digam que orgulho é pecado, mas uma das coisas que eu carrego com mais orgulho no peito é, nesse trabalho ao longo de 15 anos na favela, ter aproximado a academia da periferia, de modo que muitos dos fotógrafos de favela, depois de cursarem a escola, concluíram suas graduações em universidades públicas, na UERJ, na UFRJ e na UF, basicamente. Então, o Adriano, quando ele se formou na escola, ele tinha um trabalho, ele propôs um trabalho maravilhoso sobre as lajes, a função social da laje na favela. O título do trabalho, eu lembro até hoje, era A Laje como Estratégia de Resistência. Pois bem, ele vai apresentar para vocês, da laje eu vi o mundo. Vai fazer uma antologia da fotografia dele nos últimos 15 anos, daquele primeiro ponto na laje, ao que ele fez nos anos subsequentes. Já foi apresentar exposições em Paris, em Londres, já circulou pelo mundo. Então, é uma história bem bacana. Na sequência, a Elisângela Leite, que é companheira dele, são casados, moram na Nova Holanda, na favela da Maré, vai falar sobre Iemanjá e pescadores. O título do trabalho dela está relacionado às águas, ao mar, ao feitiço, ao encanto. E aí, no dia 7 de outubro, Fábio Café, que foi meu aluno de cinema na UF, se favelizou, cursou a escola de fotógrafos, está agora fazendo o mestrado dele na UERJ e é técnico de laboratório da UFRJ. Então, ele vai apresentar o seu trabalho. Agora, eu quero, só para não abortar a programação em função do nosso tempo comum, vou dizer o que vem na sequência. Vem a Meísa Medeiros,
que é do Rio Grande do Norte, de Natal, que é uma ativista, ela tem vários vídeos, está sempre emplacando um edital de cultura, está sempre fazendo uma coisa nova, e ela vai apresentar uma visão mais nordestina desse projeto periférico. E, na sequência, vem Milton Guran, que é um dos maiores nomes da fotografia brasileira. Ele é criador do Fotorrio, é diretor da Rede Brasileira de Produtores Culturais de Fotografia, tem 2 livros publicados, um, Linguagem Fotográfica e Informação, que é uma aula de fotojornalismo, e outro, Agudazos Brasileiros do Benin, que é um trabalho na linha de Pierre Verger sobre a influência da África no Brasil e do Brasil na África, quando os escravos eram alforriados. O Milton é uma referência maior. Tem 4 nomes dentro dessa programação que eu vou repetir: o Ripper, Tatiana Altberg, o Milton Guran, e quem vem na sequência, que é a Nana Moraes. A Nana é dona dos Retrato Espaço Cultural, eles são mais velhos que os outros, eles foram mentores, inspiraram, foram professores dessa geração de fotógrafos populares, como eu fui. Então, dos 15 nomes, 5 são veteranos que conspiraram para criar esse time dos outros 10. E esses 5 são o Milton Guran e a Nana, que vem na sequência, o Ripper, que vai lá no começo, eu que venho no começo, e a Tatiana Altberg, que vem no começo. Então, tem 3 nomes na abertura e 2 no segundo tempo. Depois da Nana Moraes, nós ainda teremos o Thiago Ripper, que é filho do João Roberto Ripper, que tem um trabalho poderosíssimo sobre hip hop. Há mais de 10 anos ele documenta a arte cênica do hip hop nas ruas cariocas. Ele vai apresentar esse trabalho. Tem o Luiz Baltar, que é um dos mais criativos fotógrafos, com viés artístico que brota muito nele, está sempre nas galerias. Ele se formou na Maré em 2012, mas formou em Belas Artes na UFRJ, e é designer. Então, ele mistura essas 3 influências para gerar um trabalho todo calcado em pós-produção, meio na área do sonho, da interpretação, da ressignificação do real, que vai ser um papo fantástico. Depois do Luiz Baltar vem a Monara Barreto, que vai falar sobre preservação de arquivo, de acervo, é a praia dela. Acabou de defender um mestrado sobre preservação de acervos populares. Depois vem o Ratão Diniz, que é um fotógrafo que está morando no litoral da Paraíba, que se formou na Maré em 2006, que é talvez o mais importante fotógrafo popular brasileiro hoje. O Ratão foi uma disciplina da ECO no semestre passado, chamado Fotografia e Festas Populares. E para acabar, no dia 2 de dezembro, que é a última fala, o João Roberto Ripper volta com uma apresentação sobre populações tradicionais brasileiras. Por quê? É bom que vocês saibam, todo esse curso foi concebido levando em conta que Paraty tem uma concentração de populações regionais fantástica. Paraty tem comunidade indígena, tem comunidade caiçara de pescadores e tem um quilombo do Campinho, uma comunidade quilombola. Então, o Ripper vai fazer uma aula para esse povo e para todo mundo mais que se interessar sobre essa questão da fotografia popular. É isso, gente. Quer dizer, o curso de vocês não está exatamente sincronizado com o ciclo de palestras do Sesc Paraty. Eu, obviamente, vou cobrar uma avaliação e vou interagir com vocês sobre essa, digamos, primeira metade do curso. É um pouco mais do que metade, porque como o Ripper vai falar 4 vezes, eu já disse para vocês, são 18 encontros, 12 vocês vão assistir, os últimos 6 não. Mas eu espero que continuem assistindo e que consigam a certificação.
Ufa, era esse o recado. Vamos conversar um pouco? Eu estou doido para ouvi-los. Sugestões, dúvidas, o que não ficou muito claro, o que eu ainda posso dizer? Professor, boa noite, tudo bem? Olha aí, tudo bem. Como vai, Em- Dante? Tudo bem, senhor. Então, eu não sei se o senhor já falou, porque eu entrei um pouquinho atrasado hoje. Caso eu perca a aula em alguma quinta-feira específica, eu consigo ter acesso a essa aula para assistir posteriormente? Já falei, mas vou repetir com o maior Tá bom, prazer. obrigado. Até porque, para quem não sabe, o Dante organizou o último Ecofoto falando de fotografia e periferia. Então, ele tem um crédito gigantesco comigo aí. Mas, para ser uma disciplina assíncrona, eu não podia delirar e obrigar vocês a terem um horário para assistir os eventos. Todos os eventos, eles estarão disponibilizados e gravados no canal do YouTube do Sesc Paraty. Agora, a certificação do curso é para quem assiste presencialmente, quer dizer, online. Eu até, essa pergunta sua me fez lembrar de algo que eu não tinha comentado, porque no começo, quando eles estavam imaginando uma turma de 50 alunos, eles iam fazer presença pelo StreamYard, que é a plataforma que vai viabilizar as lives. Mas como se inscreveram 900, eles vão distribuir um formulário que tem que ser assinado, vale a palavra de cada um, né? Eu fico imaginando, a troco de que você vai querer enganar o Sesc dizendo que assistiu o que você não assistiu. Você está enganando a você mesmo, né? Então, se você... em cada live, eles vão disponibilizar, eu entendi assim, um pequeno formulário que você só preenche, assistir a atividade de hoje, tal. Então, assim, a diferença entre assistir online e assistir gravado é que isso pode gerar um certificado de participação para você. Ficou claro? Ficou assim, professor, obrigado. Mais alguma coisa? Professor, tem uma dúvida. Sim. Caso eu não consiga participar via formulário, tem como... Eu não sei se vai ter esse espaço na transmissão de mandar pergunta e tal para o participante. Tem o chat. E tem, Tá. inclusive, vai ter um técnico que eu não sei se vai ser o Marquinhos ou... São 2 quilombolas que vão gerenciar a programação. O Marquinhos, eu acho que vai ser o Marcos ou o Fabinho, um dos dois. Eles vão pescar perguntas aleatoriamente e vão colocar na tela. E aí, aquela pergunta a gente discute sobre ela. Na maior parte das falas, eu não vou ser aquele moderador que vai estar interagindo com a fala. Em alguns eu vou interagir mais, outros praticamente eu vou ficar calado assistindo na primeira fila. Mas nas lives que eu interagir menos, eu posso ficar passeando pelo chat e escolhendo perguntas também. Mas normalmente vai ter alguém fazendo isso. Se ele achar a pergunta interessante, ele coloca lá. Eu adoro as perguntas, sem brincadeira. Acho que chamam atenção para questões que você acha que estão muito claras e não estão, ou para curiosidades que eventualmente podem brotar ao longo do percurso, mas vai ter. Era você que estava falando comigo, Cecília, que apareceu aí agora? Você mudou de lugar na tela, me deu um drible que eu me perdi aqui. Maneiro. Professor, você Júlia, comentou que a última turma da Escola de Fotógrafos Populares lá da Maré foi em 2013. Eu queria saber se não tem nenhuma possibilidade de voltar, porque eu fiquei muito interessada. E eu moro perto. E aí... eu vou te falar, você mora onde? Bom Sucesso?
Eu moro em Olaria, que é aqui do Certo. lado. O Baltar é teu vizinho, é um dos palestrantes. O Baltar e a Jaqueline Félix são ex-alunos de Olaria. Deixa eu te falar, Júlia, não se sinta desprestigiada, não. Mas essa é a pergunta que eu mais ouço desde 2013. Existe uma pressão para esse curso ser oferecido de novo, e eu vou contar aqui para vocês, que são universitários e que eu acho que merecem saber esse lado, essa versão das coisas, um detalhe que eu não pretendo comentar no curso do SESC. O Observatório de Favelas é o nome da ONG, fica ali na Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda, passarela 9 da Avenida Brasil. É uma ONG admirável, tem pessoas notáveis, mas houve um racha da maior parte dos fotógrafos com a direção do observatório. Um racha por muitas pequenas questões que vão desde a remuneração pela venda de pautas, que levou o núcleo mais poderoso de fotógrafos que aquela escola já formou, todos esses, por exemplo, que estão aqui sendo citados, a romperem o contrato e retirarem seu acervo do banco de imagens. E ficou um solo muito árido, sabe? Eu acho que todo mundo pisou na bola um pouco, não foi unilateral a coisa. Mas, coincidência ou não, a escola nunca mais foi oferecida. E a escola era, assim, um pouco de vitrine do observatório. A escola começou em 2004, em 2007, 3 anos depois, ganhou o prêmio Faz Diferença do jornal O Globo. Então, assim, a escola gerava mídia espontânea no mundo todo. A BBC de Londres foi lá filmar a escola. Então, assim, várias teses e dissertações foram feitas em vários países. Eu dei entrevista para doutorandas, sempre mulheres, isso é engraçado, da Austrália, da Espanha e de Londres, sobre o projeto da escola. E isso também incomodou um pouco o pessoal do observatório, sabe? Parecia que a menina dos olhos do projeto era a escola. Então, teve um racha. Coincidência ou não, com a saída daquele timaço, o acervo ficou muito encolhido e não tiveram fôlego para fazer mais nenhuma escola. Eu acho que eu há muito tempo venho defendendo a tese, levantando a bandeira, de que é esse povo que vai falar com vocês que devia fazer a nova escola. Sabe? Eu de vez em quando dou uma futucada neles, porque quando me perguntam, eu falei, eu não, cara, estou velho pra cacete, vai fazer você. Ah, mas você pode ser nosso consultor? Posso. Então já tem um cerco de meio de campo assim, estudando essa possibilidade. Aliás, o fato desse coletivo Fotografia, Periferia e Memória existir desde 2015 é porque não falta gente no Brasil todo querendo ouvir essas histórias e ter mini cursos com esse povo. Mas a sua pergunta eu ouço sempre. Eu ouço de Alagoas, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, do Pará. Sempre tem, você não quer vir fazer aqui? Eu digo, eu não. Eu era coordenador acadêmico da escola, eu que criei o conteúdo programático, digamos assim. O Ripper era a lenda, a mística, né? Ele que era o atrativo, eu era só o cara dos bastidores organizando a escola. Você está desligado. Tem alguma página, talvez alguma rede social do coletivo que a gente possa ficar atento caso essa escola surja aí? Olha, eu vou te dizer o seguinte, o Fotografia, Periferia e Memória acabou de fazer Instagram, página no Facebook, site, então corre atrás desse nome aí, porque se alguma coisa acontecer, a chance de sair por ali é gigantesca. E, aliás,
por ali vocês vão ser avisados de toda a programação do curso à medida que cada etapa for sendo executada. Eu também vou compartilhar com vocês pelo Siga, lógico. Eu queria desabafar uma coisa com vocês também e ouvi-los a respeito. Eu tive uma experiência trágica com essa plataforma da Google, o Classroom, que a ECO adota, sabe? Período passado, ela não me serviu de nada, nem para compartilhamento de arquivos, porque ninguém conseguia acessar, eu liberava, nem que eu não podia dar aula pela Teams, porque eu não conseguia compartilhar telas. Então, eu fiz pelo Zoom com a ajuda do Marcelo. Eu não vejo problema, mas se vocês acharem que ter uma turma no Classroom ajuda, eu abro uma turma. Mas meu medo é repetir a experiência frustrada do período passado. Alguém aqui consegue ser feliz com o Classroom? Olha, Da matéria, eu acho. tudo bem. Aqui eu sou de história, né? Então acho que eu estou um pouquinho assim de paraquedas na turma. Olha só, Lívia, que maravilha. Eu sou da lá turma de do história IFIX? Isso, do IFIX. E a gente utiliza, assim, todos os professores basicamente utilizam o Classroom, né? Com a ajuda de monitores e tudo mais. É uma realidade frequente lá. E os professores, alguns utilizam a plataforma do Google Meet, né? Para poder dar aula com o e-mail institucional, para poder não ter o tempo todo que eles quiserem utilizar, né? De aula, e tem outros que utilizam a plataforma do Zoom, assim como a gente está na reunião hoje. O Google Meet permite compartilhamento de tela? Permite, de qualquer um. Eu tive a ajuda de um técnico da ECO, Adilson, que entrou no meu computador, tentou de todas as formas compartilhar a tela e não conseguiu. Olívia, você não quer ser nossa monitora, não? Eu posso compartilhar, não tem problema. Eu acho que, sem contar aquele meio ponto na nota que eu vou te dar por fora. Ai, que fofo, professor. nem foi como é que essa disciplina chegou na história? Me diz. Então, eletiva, né? A gente estava dando uma olhada nas eletivas, aí os outros colegas de turma, tem até um outro companheiro, né, que é o Lucas Apóstolo, ele também está na turma. Eu vou passar as informações para ele, estou anotando tudo aqui. Ele também é de história, a gente está no segundo período. E a minha experiência em particular, né, sobre por que eu me interessei nessa disciplina foi porque eu participei de um laboratório sobre memória e violência nos contextos de guerra, né? E aí eu gostei muito desse tema e eu sempre gostei muito de fotografia, apesar de ter pouca técnica ainda e etc, né? E aí eu falei, nossa, interessantíssima essa disciplina, é completamente fora ali, né, do instituto e tal, mas eu vou me aventurar, né, para conhecer um pouco, para entender a realidade e, quem sabe, desenvolver algo dentro da própria história, né, enfim, experimentar, né, porque a vida acadêmica é isso. Seja super bem-vinda. Depois a gente conversa esse papo de monitoria mesmo, porque se eu abrir uma turma, vai ser com você como monitora lá. Aí a gente troca telefones, o WhatsApp, você vai me dando as dicas que eu preciso, tá bom? Mais alguma questão? Mais alguma dica? Professor? Sim, quem? Juliana? Isso. Posso ver você? Ai, meu Deus, eu tô feia, calma aí. Quarto tá desarrumado? Espera aí que eu boto figurinha no negócio da câmera. Tá certo. Oi, eu já fiz matéria com você, Dante. Fiz fotografia presencial, fotografia de jornalismo, e fiz semestre passado com o Ratão também. Eu tinha perguntado, mas você não tinha chegado ainda. Alguém aqui fez a disciplina comigo no período passado? Seja triplamente bem-vinda, então. Mas diga. É só em relação à avaliação, a primeira já é para entregar a segunda-feira, né, no máximo. Aí as outras duas vão ter a mesma data de entrega, que é dia 15 de outubro? Ou não, aliás, você sabe que a tua turma, Juliana, me ajudou muito,
Porque naquele relatório final eu fiz várias perguntas, inclusive pedi que eles avaliassem a disciplina, o que podia melhorar. E uma das sugestões que eu recebi, que eu estou colocando em prática e compartilhando, abrindo o jogo com vocês, foi que ter deixado entregar tudo para o final criou uma corrida louca, desenfreada, que seria mais legal eu distribuir as atividades ao longo do curso. Então, eu vou fazer uma coisa mais ou menos assim. Na primeira semana de agosto, digamos assim, vocês vão entregar a primeira atividade. Na primeira semana de setembro, vão entregar a segunda. E na segunda semana de outubro, vão entregar a terceira. De modo que eu já chegue na última semana com 2/3 das resenhas e dos textos avaliados, senão eu estou ferrado. Período passado, você há de lembrar que eu não só li atentamente mais de 400 páginas de textos de vocês, como eu fiz um PDF selecionando trechos de cada aluno e montei um PDF de 15 páginas para mandar para o Ratão Diniz. Ele ficou encantado, ele ficou emocionado. Se bobear, vou fazer alguma coisa parecida. Vou tirar um trecho bacana que a Lívia escreveu, outro que você escreveu, outro que a Bárbara, outro que a Cecília. Vou juntar, fazer um mosaico de referências e vou mandar para a galera do curso, o pessoal do ciclo de palestras. Tá legal. Esse terceiro relatório, só lembrando, essa primeira vale 2 pontos. E a segunda e a terceira valem 4 cada uma, são muito mais alentadas, né? Fotografia, periferia, memória. Fotografia do bem-querer são 4 dias, e é muita informação, vocês vão transformar isso num relatóriozinho. E, para o final, eu quero fazer algo parecido com o que fiz na disciplina passada, que é de cara pedir, isso não vai influir na nota, não, mas que cada um mapeie o que assistiu. Entre o que assistiu, eu vou começar com a live do Ratão, vou passar por essa de hoje e vou pegar todas as falas entre o dia 12 de agosto e o dia 14 de outubro. Então, você primeiro vai me mapear qual foi a tua participação no curso, depois você vai comentar algumas coisas específicas que eu vou perguntar sobre os palestrantes, né? E se você assistiu um volume grande de coisa, que é a ideia, fazer um mapeamento daquilo que te sensibilizou mais e por quê. Aí, no período passado, outra coisa que eu vacilei foi quando eu vi que a resposta estava muito lenta, eu criei esse relatório, mas muita gente já tinha produzido um material gigante. Agora eu quero poupar vocês do material gigante. A terceira atividade pode ficar atrelada ao formulário que eu vou distribuir. Obrigada, professor. Eu tenho uma outra dúvida. Por favor. A estrutura do relatório, né? Porque, enfim, a gente tem várias estruturas, né? Acho que é interessante conhecer o que o senhor espera, assim, do que seja a forma como a gente gostaria, né, de abordar, ou ser algo um pouco mais subjetivo, dando as nossas impressões, nesse sentido. Boa pergunta, Lívia, mas olha, os alunos de comunicação não me chamam de senhor, não, é de Dante mesmo. Acho que os de história têm um formalismo assim maior. Sinta-se à vontade para me chamar de senhor, que eu tenho 71 anos, ou de Dante. Mas, assim, eu, particularmente, sou muito pouco acadêmico nos textos que peço. Não vou cobrar normas de ABNT, eu vou cobrar crônicas, resenhas. Se você quiser me escrever uma crônica totalmente subjetiva, por exemplo, acho que foi a Júlia que me falou que gostaria de fazer a escola porque mora ali perto. Se isso for motivo, se você abordar o assunto por aí, para mim vai ser uma maravilha. Se você pegar, por exemplo, uma fala que você ouviu do A.F. Rodrigues sobre a laje como estrutura de resistência,
e dialogar com uma matéria publicada em algum jornal, eu vou achar maravilhoso. A subjetividade, para mim, é a condutora da nossa relação aqui, de troca. Todos esses fotógrafos e fotógrafas com os quais vocês vão dialogar, interagir, são pessoas de uma subjetividade aguçadíssima, vocês vão perceber isso. Ou seja, estou dando a oportunidade de saída do clima de TCC, de monografia, voo em viagem. Só não pode errar a crase. Professor, Dante, fala. Tô. Tem algum nome que o senhor possa me falar que trabalhe com fotografia, retratos, digamos assim, enfim, de pessoas em situação de rua? Tem alguém que trabalha essa questão? E isso pode ser entendido dentro desse, digamos, recorte da fotografia periférica, essas pessoas que de alguma forma não estão necessariamente na periferia, né? Estão ocupando, sei lá, a exemplo do Rio de Janeiro, centro da cidade, zona sul, mas de alguma forma elas estão numa espécie de periferia da própria existência, né? Que a sociedade coloca elas nessa periferia ali, tipo, não entra em determinados lugares. Eu estou pensando sobre isso porque no último domingo eu estive na Praça Paris e observei uma cena que eram pessoas, enfim, com seus cachorros, suas crianças, famílias, vivendo aquela praça ali, um domingo ensolarado. E também tinham pessoas, inclusive uma senhora, se banhando no lago da Praça Paris. Se banhando mesmo, nua, enfim, como uma extensão do lar dela, que é a rua, digamos assim, né? Só que são mundos que eles se tocam de alguma forma, mas não se interpenetram, sabe? Então, não sei se eu estou conseguindo me explicar onde eu quero chegar, mas tem alguém que trabalhe isso e é possível pensar essa, digamos assim, essa documentação pela linha da fotografia periférica? Sim, é preciso fazer algumas distinções, né? Por exemplo, esses moradores de rua são periferia. Periferia é um conceito muito mais político do que geográfico, né? Porque eu entendo periferia como quem está à margem da hegemonia financeira. Então, as favelas estão incrustadas na Zona Sul, como Santa Marta, por exemplo, Cantagalo, não tem nada de periferia, mas tem um quê de periferia político. São alijados das decisões, digamos assim. Tem uma cultura extremamente poderosa, mas uma coisa é periferia, outra coisa é a fotografia produzida por favelados, por gente de periferia. No quesito que você descreveu, isso é um tema que quase todos eles abordam, sabe? Os excluídos, digamos assim, morador de rua. Mas tem excepcionalmente um fotógrafo poderosíssimo, que é o Severino Silva, que era do Dia, agora está trabalhando como fotógrafo independente, que ele, durante muito tempo, desenvolveu uma pauta de fotografar só moradores de rua para ele. E ele publicava na internet para ver se os parentes reconheciam e se reaproximavam das pessoas. Ele tem um trabalho deslumbrante, eu posso colocar você em contato com ele. Agora, assim, você pode até desenvolver uma crônica, mas não é o que eu estou imaginando nessa disciplina, sabe? Porque eu estou querendo que você se ancore em alguns dos relatos que você vai ouvir. O que aquilo te sugere? Não é para você desenvolver uma tese ou uma dissertação a partir de um interesse teu, mas pode ser que em algumas das falas, a partir de uma pergunta sua, por exemplo, para o A.F. Rodrigues, o assunto ganhe uma coloração e uma tonalidade que justifique teu trabalho e por aí. Entendi. Tá ótimo. Qual é o nome mesmo? Silvério? Severino Silva. Severino. O Severo. Todo mundo chama ele de Severo.
cara é um fotógrafo notável, deslumbrante. Tá bem, obrigado. Nada. Deixa eu ver que horas são. Não estou nem vendo a hora no meu computador. Olha, a minha ideia, eu tinha pautado esse papo para durar 1 hora. Nós temos exatamente 1 hora de papo. Eu ia me sentir muito mais confortável tendo apresentado, sabe, esse cenário para vocês, como ele nasceu, como ele se desenvolveu, o que vai ser essa aventura, e ter vocês como parceiros nessa viagem vai ser muito estimulante para mim. Eu quero também aproveitar esse... Estou aberto para qualquer questão, para qualquer pergunta, e façam, por favor, quaisquer propostas, dúvidas, sugestões, como o Dante acabou de fazer. Mas, assim, eu, por um acaso fortuito também, eu sou muito atrelado a essa questão do acaso, dia 10, 2 dias antes de nós começarmos o ciclo de palestras, eu vou participar de uma live como moderador entrevistando o Luiz Baltar. E olha que ironia, porque o Luiz Baltar vai se apresentar assim, até de cabeça 11 de novembro, depois que o curso de vocês vai acabar. Então, eu vou mandar o link no Siga e posso fazer uma seguinte proposta. Quem quiser assistir e fazer um pequeno relato sobre a live com o Baltar, pode substituir a atividade 1. A atividade 1 seria ou a live com o Ratão ou a live com o Baltar, para dar um gás, dar um tempo adicional para quem não teve tempo de cumprir a atividade 1. E eu acho que vocês vão ficar deslumbrados com o trabalho de pós-produção do Baltar. Então, me ocorreu agora que isso que nós estamos esboçando aqui vai virar uma proposta lá no Siga amanhã, provavelmente. Também queria enfatizar que o e-mail meu, eu tenho um e-mail da Eco que eu nunca uso, só me cria problemas. Mas, enfim, no site da escola, o e-mail de contato comigo é esse que vocês estão usando, é esse que eu mando o Siga, é dgastaldoni@gmail.com. Por favor, vamos fazer todas as nossas trocas por esse e-mail e sempre colocando como tema fotografia, periferia e memória, porque eu posso não lembrar do nome de vocês, mas se o assunto for fotografia, periferia e memória, por exemplo, fotografia, periferia e memória, atividade 1, fotografia, periferia e memória, atividade 2, atividade 3. E eu sempre vou mapear e mandar uma planilha em Excel para vocês com os trabalhos que eu recebi. Pode ser que você diga, olha, eu mandei e meu nome não está aí, então manda de novo, tudo bem. Mas eu sou muito criterioso, muito metódico com a organização, com a comunicação também. Tudo bem? Professor, essa live que você falou que pode substituir, acho que com Baltazar, né? Baltar, Luiz Baltar. Baltar. Ela vai acontecer que dia? Eu não prestei atenção. Ela vai acontecer dia 10/8, no Sesc de Ramos. Mas eu não sei exatamente o horário. Eu acho que é 5 da tarde. Tá. Ele vai apresentar um livro inédito. O Baltar, ele tem... Eu agora vou caetituar a live, vou sensibilizar vocês para assistir. O Baltar, ele, em 2016, depois da escola de fotógrafo nem existir mais, ele ganhou os 2 maiores prêmios da fotografia brasileira com 2 trabalhos. Fluxos, que ele ganhou o prêmio Itaú, prêmio Brasil de fotografia da Porto Seguro, e ganhou o prêmio Conrado Wessel. Só para vocês terem uma ideia, com os 2 prêmios,
ele comprou uma casa de 2 andares em Olaria. Os prêmios totalizaram quase R$300 mil. Professor, desculpa te interromper, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Não sei se eu estou confundindo fluxos, foi o ensaio do pessoal no trem se equilibrando, tem a ver com isso ou não? Fluxos foi um trabalho que ele fez no percurso de ônibus da casa dele com a ECO, não porque ele estudasse na ECO, mas ele trabalhava como designer no campus da Praia Vermelha. Então, como o Rio estava sofrendo uma profunda transformação espacial por causa dos Jogos Olímpicos e da Copa, ele foi registrando com o celular essa viagem de ônibus, da janela do ônibus. Depois ele, na pós-produção, foi fundindo imagens e fez fluxos. Apresentou, ganhou um prêmio. Depois ele fez os contrafluxos com os movimentos de protesto na rua. Aí virou contrafluxos. E aí eu criei o verbete, e ele adotou, de Fluxografias de Luiz Baltar. É o título do livro que ele vai mostrar. Então, ele é um cara extremamente inquieto, extremamente militante, ele é brilhante. E é um trabalho nascido na favela, com um verniz de UFRJ, porque ele cursou Belas Artes, com uma pegada de designer. E ele tem vários trabalhos que ele agora resolveu agregar ou agrupar num projeto de livro que ele adotou o meu verbete, o Fluxografias. É isso que ele vai apresentar aqui. Ele vai falar, a gente vai conversar um pouco de fotografia popular, pode ser um excelente subsídio para preparar vocês para o que vai ser o ciclo de palestras. E quem não tiver oportunidade de ver o Baltar lá em novembro, pode ver agora. Aliás, outro acaso fortuito da vida, eu tinha convidado o Baltar para ser moderador do programa de abertura, ele conversando comigo, ele me guiar, me perguntar, e aí ele me convidou para ser moderador do programa dele num outro Sesc de Ramos. Então, vocês vão cansar um pouco de nós dois, porque vocês vão ver a gente no dia 10 e no dia 12. Dia 10 é opcional, dia 12 é meio que eu estou contando com vocês lá. Todo mundo já está saindo, eu vou sair também. A não ser, quem tem alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Prazerzão, viu, ter vocês aqui. Que seja uma boa viagem essa nossa. Obrigada, professor, pela oportunidade. Esse trabalho aí de unir, né, a universidade, a favela, muito interessante. Eu sou da Baixada e estou na faculdade e eu sinto falta disso lá na ECO, da gente fazer essa comunicação. E é isso, professor. Muito legal o trabalho. Fico feliz com a sua receptividade. Eu estou encantado também de estar... De algum modo, né, a minha vida entrelaçou academia com periferia, as coisas foram se entrelaçando, e é muito emblemático para mim mesmo, é gratificante terminar a minha passagem na ECO dando 2 disciplinas sobre fotografia e periferia. Tá bom? Beijos. Tá ótimo. Beijo. Legal, Tchau. professor. Obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Obrigada.